Boa noite. O tema do nosso artigo é uma exploração de métodos mistos das abordagens do fisioterapeuta ao uso de analgésico em pacientes com osteoartrite de quadril. A osteoartrite de quadril, ela é uma síndrome clínica comum em dor nas articulações associadas a níveis variáveis de limitação funcional, restrição de trabalho e qualidade de vida reduzida. Na ausência de uma cura, a fisioterapia ela visa a redução da dor e melhora na função física. Recomenda-se o uso de tratamentos farmacológicos essenciais de educação e aconselhamento, exercício de perda de peso para aqueles com sobrepeso ou obesidade e outras opções não farmacológicas adjuvantes, incluindo termoterapia, manipulação, alongamento e estimulação elétrica nervosa transcutânea. As abordagens farmacológicas para a osteoartrite envolvem principalmente analgésicos, sendo o paracetamol atualmente recomendado como opção de primeira linha. AINES orais devem ser considerados se a abordagem de primeira linha forem insuficientes antes da analgesia baseada em opiáceos. Os fisioterapeutas do Reino Unido geralmente fornecem educação, exercícios e complementos de tratamento não farmacológicos adicionais para esses grupos de pacientes. A CSP recomenda que os fisioterapeutas com conhecimento e competência adequadas possam aconselhar os pacientes sobre os efeitos dos medicamentos, por exemplo, sobre os efeitos colaterais gerais dos AINES. Eles podem recomendar também analgesia simples para dor musculoesquelética, como por exemplo paracetamol. Lembrar os pacientes a tomar o medicamento conforme indicado na embalagem, na prescrição. Fisioterapeutas adequadamente treinados têm um potencial de oferecer um tratamento não farmacológico e farmacológico, analgésico, para indivíduos com osteoartrite do quadril, o que pode otimizar os resultados do tratamento, agilizar as vias de atendimento para os indivíduos e, além disso, pode reduzir a carga de cuidados para os clínicos gerais. Portanto, o objetivo desse estudo foi explorar como os fisioterapeutas do Reino Unido, eles lidam atualmente com o uso de analgésico entre pacientes com osteoartrite do quadril e explorar suas crenças sobre a aceitabilidade de prescrição para esses indivíduos. Os métodos. Foi feita uma pesquisa postal e entrevistas telefônicas com os fisioterapeutas entre janeiro e setembro de 2014. Os métodos qualitativos enviados aos entrevistados queriam a opinião de cada fisioterapeuta sobre o uso dos analgésicos no caso da osteoartrite de quadril. Nessa pesquisa, foi enviado um questionário a 3.126 fisioterapeutas do Reino Unido, de áreas de trabalho diferentes. E após a entrega, alguns foram convidados para participar de uma entrevista telefônica. Para uma análise melhor dos dados, foram realizadas cerca de 20 a 30 entrevistas no total. No questionário, foi perguntado de início qual fisioterapeuta já tinha tratado algum caso de osteoartrite nos últimos 6 meses e se eles indicaram o uso de analgésicos para o tratamento dessa enfermidade. Na entrevista, os selecionados foram investigados com mais profundidade sobre a sua abordagem na utilização dos analgésicos da osteoartrite quadril. Como o Rafael falou, foram realizados testes e entrevistas com uma média entre 20 e 30 pacientes, tanto do sexo masculino, tanto do sexo feminino. E com essas entrevistas, foram coletados vários métodos dos usos de analgésicos desses pacientes com osteoartrite no quadril. Foram feitas também entrevistas com os fisioterapeutas
que relataram que geralmente discutem sobre o uso de analgésicos com esses pacientes. E, além disso, foi discutido o assunto de remédios sem receita e também de medicamentos prescritos pelos médicos, entre outros assuntos específicos. Os fisioterapeutas entrevistados relataram as histórias que esses pacientes contam e priorizaram outros métodos de alívio de dores, como o método de acupuntura, terapia manual e outros tipos de métodos fisioterápicos. E priorizaram que os pacientes tenham um cuidado a mais no uso de analgésicos e indicaram que eles voltassem a um clínico geral para um melhor indicação de remédio e que os fisioterapeutas não têm esse papel de indicação de analgésicos e que eles têm bastante cuidado na hora dos atendimentos. Né, Otávio? Então, normalmente os fisioterapeutas que prescrevem os medicamentos fazem uma abordagem multimodal para o alívio da dor. Também existem outras opções não farmacológicas, como exercícios e acupuntura, que nem a Larissa falou. Alguns também aconselham os medicamentos de venda livre, como o paracetamol e o ibuprofeno. Outros pedem para os médicos considerarem somente um medicamento específico com receita, pois eles acreditam em benefício para o paciente. Também existem os fisioterapeutas como prescritores independentes, onde há alguns benefícios como a convivência com o paciente e encargo de clínica médica em geral. Porém, algumas barreiras ao virar independente, como a responsabilidade de manter a segurança do paciente, consequências em caso de dano e falta de pagamento, apesar da alta responsabilidade. O objetivo principal do estudo foi mencionar o uso de analgésico em paciente com osteoartrite no quadril e a aceitabilidade do próprio fisioterapeuta prescrever esse medicamento. Então, foram discutidos sobre o assunto, sobre o presente tema, e considerações plausíveis foram consideradas. Metade da amostra falou que a junção do tratamento fisioterápico mais o tratamento através dos analgésicos são de suma importância para melhorar o tratamento do paciente. Só que eles deveriam passar para o médico mesmo receitar esse analgésico. A outra metade, eles afirmam que o próprio fisioterapeuta deve prescrever esse medicamento para trabalhar mais amplamente com o paciente. Contudo, para finalizar a análise com o tema abordado, o trabalho ele foi concluído em 2014 e concluíram que aumentaram a porcentagem de fisioterapeutas que se qualificaram independentes para prescrever os medicamentos, mas se for comparado com a grande amostra, ele ainda representa a minoria. Dessa forma, podemos concluir, então, que nem todos os fisioterapeutas abordam o uso de analgésico em pacientes com osteoartrite de quadril. Alguns consideram que estava além do papel de um fisioterapeuta abordar o uso desses medicamentos. E muitos também tinham uma certa preocupação com a segurança do paciente, por conta dos efeitos colaterais que esses medicamentos podem causar à saúde do paciente. Porém, outros fisioterapeutas também acreditam e acham necessário a prescrição desses medicamentos para poder economizar o tempo do paciente, de não precisar ir a um clínico geral, e o próprio fisioterapeuta poder prescrever os medicamentos e fazer uma consulta mais completa. Sendo assim, seria um grande avanço para os fisioterapeutas atravessar essas barreiras e se tornarem prescritores independentes, o que, de certa forma, iria incentivar ainda mais a profissão deles.